Olá, meu nome é Gustavo e bem-vindo ao 22º episódio de como investir para os filhos com ETFs acumulativos. Tal como sabes, nesta série o meu objetivo é investir em ETFs mais arriscados, mas cujo possível retorno, especialmente no longo prazo, possa ser superior, portanto que tenha um compound annual growth rate superior relativamente a outros setores. Portanto, podes ver que neste momento esta é a rentabilidade do meu portfólio, não realizada, por isso a melhor posição está aqui com um lucro já percentual de 38,91% não realizado e entretanto vai descendo até que a pior posição, a única que está em prejuízo neste momento, é a Acid. O prejuízo não é muito, porque a mesma recuperou, no entanto podemos ver qual é a principal razão dela estar em prejuízo, porque se olharmos para a sua constituição, ou seja, aquelas ações que têm maior peso neste ETF, apesar de eu acreditar nestas ações para longo prazo, ou pelo menos a maior parte delas, temos aqui a SAP que tem um peso de 17,54%, que já teve no meu top 1 das ações do mês, a mesma teve uma grande queda recentemente, ou seja, se olharmos para os seus máximos até o preço atual, estamos a falar de uma queda de aproximadamente 18%, que obviamente tem um impacto neste ETF. Por isso, algum dia mesmo a recuperar e atingir novamente os máximos absolutos, estamos a falar de uma valorização de cerca de 23%. Se eu for aqui à calculadora no instante, ou seja, vir o que é que estes 23% têm de impacto no ETF, sendo que o ETF tem aqui um peso de cerca de 17-18%. Eu vou pôr aqui um peso de 17,5%, tal como podes ver, vezes os tais 23%. Então há um impacto de 4% no ETF, aproximadamente, está bem? Por isso, o impacto de 4%, sendo que neste momento está com um prejuízo de 3,44%, então faz com que o ETF fique positivo. Não por muito, praticamente no break-even, mas é o suficiente para ficar positivo. Só por uma ação, que estamos a falar da SAP. Entretanto, este portfólio também subiu bastante, ou seja, já vai com um lucro não realizado em termos de valores absolutos de 704€, que até é bastante, sendo que isto é só a conta em euros. A conta em dólares ainda tem aqui um adicional de cerca de 344. E se nós fizermos a conversão dos 344 para euros, dá cerca de 284, e somarmos, dá então 973, sendo que eu tinha colocado 689, portanto tenho que só atualizar isto, por isso vou só colocar 284 rapidamente, mais aquilo que está em euros de lucro não realizado atualmente, que é 704€, portanto isto dá nada mais nada menos que 988€. Por isso, o que eu vou fazer é colocar aqui no meu fecheiro. Por isso, isto aqui, mesmo em valores de euros, porque se fossem dólares ainda era superior, só em termos de euros já vai dar uma boa subida. Portanto, 988. Ok, então 988. Aqui o investimento, em princípio, vai ser cerca de 200. Sendo que em termos de inflação, eu já vou ver, tá bem? Mas vou colocar aqui por enquanto 2.5, mas tenho que atualizar isto. Ou seja, agora olha para a rentabilidade atual que mostra que está nos 23,72%, ou seja, está a superar aqueles tais 20% de rentabilidade mínima anualizada para longo prazo que eu queria. Portanto, neste 22º episódio posso dizer que sim, até agora estou a completar o objetivo de ter aquela rentabilidade mínima anualizada de 20%, aliás, superior até. Antes estava, deixa-me só tirar aqui para ver quanto é que estava, antes estava nos 17,14% e agora subiu para os 23,72%, o que é fantástico. Portanto, do mês passado para este mês está a haver aqui um ótimo progresso. Agora, deixa-me só ajustar a taxa de inflação real, pelo menos para Portugal. Então, agosto foi 2,5%, setembro a estimativa é 1,9%, portanto, setembro, que foi no mês anterior, 1,9%, que está aqui, ok, 1,9%. Mais uma vez, no Patreon sai em tempo real, ou seja, o vídeo que está a ser gravado em outubro sai em outubro no Patreon, pouco tempo depois. No canal do YouTube só sai 3 meses depois. Isto, para quando sair no YouTube, ninguém ficar surpreendido, porque isto já é normal, tá bem? É algo que faz parte desta série. Desta, do de REITs e também a de mercados emergentes. Mas claro, isto por outro lado também é muito bom, porque quem está a ver 3 meses depois consegue ver se realmente aquele investimento que fiz, qual foi o seu progresso, qual foi a sua evolução e também se realmente gerou lucro, menos não realizado. Por isso é útil para ver o respectivo desempenho e se realmente os meus estudos se confirmam após estes 3 meses. É claro que 3 meses é um período de tempo muito pequeno, tá bem? Porque aqui o objetivo é para longo prazo, mais de 5 anos, aliás o objetivo aqui é 18 anos, e por essa razão é que eu também gosto de partilhar aqui esta calculadora, porque neste momento, estando no 22º episódio, significa que o meu filho tem apenas 1 ano, ou seja, está quase a fazer 2, sendo que é aos 18 anos que ele será maior de idade, por isso este será o objetivo. Aquilo que ele pode despender anualmente para fazer face às suas despesas, seja para a faculdade, seja deslocação, alojamento, etc., é apenas 10.000, tá bem? Já tendo em conta uma inflação de 3% anualizada. O que tenho neste portfólio atualmente investido são 5.648, portanto foi feita aqui apenas uma soma das duas contas, tá bem? Isto aqui é um cálculo bastante rápido, tal como podes ver aqui, pronto, na calculadora. E a contribuição mensal são os 200. Portanto, eu mensalmente
tente investir no mínimo cerca de 200. Aliás, está sempre a rondar de volta dos 200, nunca tente ultrapassar muito mais que isto. A taxa de crescimento anualizada para longo prazo são os tais 20%, sendo que neste momento estou a ultrapassar, tal como podes ver, até posso fazer aqui um zoom de 23,72%, por isso agora realmente o objetivo está-se a concretizar, mas também o mercado está em altas, lá são 3% e a taxa de levantamento segura 4,5%. Por isso o que esta calculadora nos diz é que se eu mantivesse este crescimento, mês após mês, então daqui a 7 anos eu podia parar de investir para o meu filho, porque quando ele chegasse aos 18 já conseguiria atingir aqui o objetivo de 2.222 mil dólares e 222. Portanto, aqui poderia dar uma boa entrada para o imóvel, talvez até adquirir um, não sei, mas o que é certo é que aqui reduz o valor porque tem em conta a inflação. Aliás, não é reduzir o valor, mas em termos de tempo, porque se eu colocasse aqui, por exemplo, 2%, já passaria apenas para 5 anos. Por isso, aqueles 2 anos que eu poderia estar a investir, deixaria de investir e assim atingiria a mesma os 222.222. Está bem? Ou seja, reduz aqui o tempo. Porque se continuasse a investir naquele período de tempo, então aqui este valor aumentaria. Entendes o que eu quero dizer? Pronto. Ou seja, de qualquer modo, a forma como está a ser aqui deduzida a inflação não é a forma mais correta, porque está a deduzir diretamente à taxa de crescimento. E por isso a forma mais correta de ver é através deste fecheiro. Este fecheiro, com base na rentabilidade atual, utilizando a XIRR, diz que bastaria 4 anos e 5 meses para parar de investir completamente para o meu filho, que se mantivesse esta rentabilidade atual, tá bem, mês após mês até aos 18, então realmente conseguiria atingir aqui o valor para o meu filho, só investindo durante mais 4 anos e 5 meses. Agora, se tu reparares aqui, se eu continuar a fazer os aportes, então não preciso esperar até os 18 anos, posso esperar apenas 14 anos e 10 meses. Ou seja, isto significa que ele atingiria logo aquele objetivo aos cerca de 15 anos, o que é fantástico. Portanto, esta calculadora dá-nos bastantes informações e tu tens acesso à mesma para colocar os teus dados e também o teu desempenho e assim calcular para o teu caso, para o caso do teu filho ou mesmo para ti, também dá para ambos. Agora, isto é em termos de desempenho, por isso o portfólio está a ir muito bem neste momento. É claro que o mercado também está em alta, por isso ajuda e isto também é algo que eu gosto de salientar para quem ainda não viu, está bem? Portanto, ainda antes de investir para o filho, entender quais são os possíveis erros, como gerir o dinheiro, dar uma boa educação financeira infantil, seja através de jogos, seja através de métodos ou desafios, entendes? E desta maneira ele conseguir ter aquela capacidade de gerir o dinheiro depois, quando tiver acesso a ele. Acontece que ao fim dos tais 18 anos, não é? Ele pode ter aquela quantia de dinheiro que tu deixaste para ele, mas se ele não souber geri-lo, mesmo em termos de património, quando for ter herança, etc., se não souber geri-lo, então pode perdê-lo rapidamente. Por isso é um cuidado muito grande que devemos ter e devemos dedicar o nosso tempo para que possamos ajudar o nosso filho a conseguir atingir essa capacidade financeira. Não é nada mais, nada menos que literacia financeira para que ele possa gerir a sua vida. Pronto, agora, relativamente aos vossos comentários, sugestões, etc., temos aqui um do Diogo, ou seja, a única sugestão que realmente foi feita por vossa parte foi do Diogo, com esta sugestão no ETF que é até bastante interessante, da ARK. A ARK, tal como podes ver, tem vários. Este aqui é relativamente à inovação. Portanto, é comativo, tem um Total Expense Ratio de 0,75%, físico, tem um fund size médio, portanto não é lá muito grande. Foi constituído em 2024, portanto é recente, e neste momento tem 42 empresas. Se formos mais para baixo, conseguimos ver que é unhedged, ou seja, isto significa que mesmo se investirmos em euros, continua exposto ao dólar. Depois é um ETF bastante volátil, tal como podes ver aqui, e estas são as principais empresas deste ETF. Como isto não está totalmente atualizado, e até para te ensinar como é que tu podes ver alguns ETFs da ARK, então vamos ao site original. Ou seja, quando tu procuras por ARK Funds, tu vais encontrar este site e aqui diz os vários ETFs que a ARK tem. Este que foi sugerido é da inovação, exatamente, está aqui, Innovation. Portanto, é um ETF que pode ser considerado futurístico, ou seja, que tenha um compound annual growth rate superior, e por isso poder fazer sentido estar incluído nesta série. Pronto, eu vou clicar aqui. Agora se formos para baixo também nos dá mais informações. Eles aqui tiraram a rentabilidade que está a ter desde o início do ano, mas se formos aqui atrás, deixa-me só mostrar-te. Está a ter neste momento, ou seja, desde o início do ano, uma rentabilidade de 32,08%, mas se olharmos para o retorno nos últimos 5 anos, estamos a ver um prejuízo de menos 4,18%. Que é algo negativo. Pronto, voltando, vamos ver as empresas que constituem este ETF, o top 10 pelo menos, e conseguimos ver várias empresas que consideramos tecnológicas, não é? Portanto, Tesla, Coinbase, temos a Roku, temos Roblox, pronto, Robinhood, Shopify, Palantir e por aí fora. Acontece que há aqui algumas empresas que já estão em máximos absolutos e a margem de subida pode não ser tão grande, tá bem? Por isso temos de ter cuidado com isso, mas de qualquer modo há aqui umas interessantes. Por exemplo, nesta Constituição não faz parte, porque pelo jeito já foi alterada, mas antes fazia, se não me engano, AMD. Exatamente, a AMD
tinha aqui um peso de 4,75%. É por isso que é importante também vermos se continua a fazer parte do ETF. E a AMD ainda tem aqui alguma margem até chegar aos seus máximos absolutos. Atenção que, independentemente se chega ou não, nada está relacionado com o valor da empresa, está bem? Porque a mesma pode continuar a fazer novos máximos absolutos sucessivamente, por isso não podes ver por aqui, mas é só para dar uma noção que caso chegue aos seus máximos absolutos, estamos a falar de uma possível valorização de 33%. Também temos aqui vários ETFs relacionados com a AMD, sendo que alguns que se destacam são este dentro dos semicondutores, são ETFs interessantes cujo seu risco de retorno pode ser superior. No entanto, tanto este que é especialmente focado nos Estados Unidos com uma exposição de 75%, como este que é supostamente mundial com um peso de 57%, estão praticamente em máximos absolutos e estão continuamente a subir, ou seja, não será que existem ETFs que poderão ter um possível retorno superior ou melhor, aguentar quedas, mesmo que no longo prazo também tenham um risco de retorno elevado. Entendes o que eu quero dizer? Ou seja, é claro que estes ETFs são interessantes, mas por outro lado também já subiram bastante. Aliás, se eu for aqui ao meu portfólio, vamos ver que este que é LSMC, que também é relacionado com os semicondutores, eu posso mostrar isso, já teve aqui uma grande subida de 32,95%, entendes? Ou seja, é claro que é importante entender o potencial do respectivo ETF a partir das empresas que o constituem, mas por outro lado também temos que ver o custo de oportunidade se não existe outros ETFs que não tiveram assim uma subida tão grande que não possa compensar. Aliás, só para tu entenderes, se eu procurar aqui por LSMC, consegues ver este que é relacionado com os semicondutores. Este aqui, não, penso que não seja o mundial, penso que seja aquele com 75% mais ou menos de exposição aos Estados Unidos. Pronto, mas não é este que eu tenciono adquirir. Ou seja, só te queria dar uma noção que nós, se não gostarmos muito da constituição do ETF, nós não precisamos de adquirir. Porque, por exemplo, eu posso não gostar de adquirir a Coinbase, Roku e Tesla, por exemplo, e Shopify neste momento, e especialmente a Palantir. Para mim, Palantir, de momento, está totalmente fora de questão. E por isso haver aqui uma ou outra que sim me agrada e por isso focar-me só nessas. Por exemplo, se eu clicar aqui a Full Holdings PDF, eu provavelmente vou ver a AMD, mas um pouco mais abaixo. Ou seja, neste caso está em 12º, tal como podes ver. Por isso, tem apenas um peso de 2,87%, mas pode ser uma empresa que eu tenha mais interesse do que outras que eu estou aqui a ver. Por isso, estes ETFs são interessantes para tirarmos ideias, para vermos individualmente cada empresa e quais aquelas que nós gostamos mais. Porque de facto há aqui várias que eu não tenho interesse. Eles por acaso também têm aqui a Sophie Technologies, têm a Baidu, mas com um peso muito pouco expressivo. Por acaso também temos a Alibaba, portanto tem aqui várias empresas tecnológicas. Mas sim, temos por exemplo a AMD, etc, que são empresas que poderíamos ver individualmente e ver quais são os ETFs que têm maior peso da AMD. Entendes? Pronto, era isso que eu queria destacar. Agora, isto é dentro dos semicondutores e realmente eu tenho interesse a adquirir um ETF mais ou menos relacionado com semicondutores, ou seja, que tem uma boa parte deles. Porquê? Porque há aqui uma empresa que este mês e também no mês passado chamou-me a atenção, que é a Intel. A Intel teve uma grande queda, tal como podes ver aqui. Aliás, ela chegou a estar uns 18,53 aproximadamente isto, por isso se eu for ver com a régua desde os seus máximos até os 18,53, estamos a falar de uma queda de quase 75%, que é uma queda mesmo muito significativa. Entretanto, tal como deves saber, houve notícias recentes relacionadas com a Intel, sendo que a Intel esperou 28% com a Nvidia entrar com capital na empresa. Temos também a Casa Branca, que foi negociada a aquisição de 10% do capital da Intel. Portanto, estamos a falar do governo americano a ter parte do capital social da Intel, que é muito bom. Estamos a falar da Nvidia, portanto, uma das empresas com maior capitalização de mercado na bolsa. E, para além disso tudo, ainda existe a possibilidade, portanto, isto é o que a Intel quer, que a própria Apple invista na empresa. Ou seja, isto tudo fez com que a mesma tivesse aqui uma boa subida e agora encontrar-se nos 37,31. Ou seja, se formos ver desde os 18,53, que é onde estava aproximadamente, até o preço atual, estamos a falar de uma valorização de quase de 100% só com estas notícias, entendes? Sendo que existe aqui alguma especulação, porque não sabemos se a Apple vai realmente investir na Intel, por isso o mercado está a tentar antecipar-se e ver se existe essa possibilidade, porque se realmente existir, então a mesma ainda pode chegar mais longe devido às expectativas futuras. Pronto, isto é só para te dar-te conhecimento que realmente vale a pena estar atento aqui à Intel e eu pelo menos quero ter uma parte, ou seja, ter um ETF que tenha algum peso da Intel. Por isso, mesmo que não corra bem e a mesma volta a descer para os 18,50 e tal, também existem outras ações dentro desse ETF conseguem balancear para que a queda não seja tão significativa. Entendes? Por isso existe aqui algum risco associado, mas o possível retorno, caso isto realmente se concretize, pode ser superior. Portanto, eu vi este, que é ações de valor nos Estados Unidos, não é de todo futurístico, ou seja, não é de todo aquele ETF acumulativo com risco de retorno elevado para que
no longo prazo, ou seja, ao fim destes 18 anos, tenham um compound annual growth rate a rondar os 20%, que é esse o meu grande objetivo. Mas pronto, podes ver que em termos de exposição, os Estados Unidos está nos 94,76%, que é muito. Esta é a exposição, ou seja, maioritariamente a Cisco, depois temos Intel e por aí fora, só que está aqui diversificado só 31% à tecnologia, depois 14% financeira, bens não necessários 11%, telecomunicações 8,81%, e está aqui empresas que não me interessam de todo para esta série. Temos a Verizon, Citigroup, Ford, portanto, Bank of America, e a AT&T, por isso são tudo empresas que não fazem sentido. Por isso eu continuei à procura, até que encontrei aquele ETF que tinha um peso da Intel e que realmente pode ser o mais vantajoso, que é qual? Este relativamente à mobilidade futura. Este aqui tem um Total Expense Ratio de 0,35%, é acumulativo, é físico, é verdade que o fund size não é elevado, é médio, também não é fácil, foi constituído em 2019 e tem neste momento 64 empresas. Se formos mais para baixo, conseguimos ver que é unhedged, ou seja, qualquer valorização ou desvalorização do dólar impacta este ETF, o que é ok, porque se entretanto o dólar recuperar, então também faz valorizar este ETF. Se continuar a cair, então tem um impacto negativo e faz com que o mesmo desvalorize. Entretanto, podes ver que também não tem um grande peso aos Estados Unidos, ou seja, não tem aqueles 90 e tal por cento, tem apenas 41,24%. Eu sei que depois tu vês em termos de setores e vês que cerca de 40% tem bens não necessários, mas a verdade é que se olhares para as empresas, aqueles bens não necessários também são tecnológicos, ou seja, eles categorizaram aqui como a empresa sendo mais bens não necessários do que propriamente tecnológica, mas a verdade é que é ambas. Portanto, há aqui várias, tal como podes ver, que fazem sentido ter exposição à mesma, que podem ter um risco de retorno superior e que são, pronto, empresas tecnológicas com futuro. Pelo menos eu vejo futuro nas mesmas. E o peso da Intel aqui também é expressivo, é de 4,56%. Também podemos ver em termos de retornos que teve no passado. Portanto, é claro que a rentabilidade passada não garante resultados futuros, mas dá-nos uma ideia daquilo que teve, por exemplo, em 2024, um retorno de 21,69%. Em 2023, 45,22%. Em 2022, maioritariamente, muitos tiveram uma queda de 25%, e em 2021, 22,64%. Ou seja, estamos a ver, com base na rentabilidade passada, que atingiu, ultrapassou os tais 20% mínimos que eu idealizo ano após ano. Por isso, em termos de volatilidade, parece estar cá. Agora vamos ver se nos próximos anos também consegue concretizar. A volatilidade está nos 18,19%, não é tão elevado como aquilo que nós talvez gostaríamos, mas também não é mau de todo. Está praticamente em máximos históricos, mas também qual é que é o ETF que tem empresas destas e não esteja, não é? Mas pronto, de qualquer modo, vou fazer a minha aquisição, ou seja, vou procurar aqui pelo ensino, basta copiar. Mais uma vez, isto não é aconselhamento financeiro nem recomendação de investimento, está bem? Mas eu estou a partilhar contigo os meus estudos e fazer a minha aquisição. Por isso é esta X-Move. Agora, a mesma está aqui. Ok, pronto. Agora aconteceu aquilo que eu temia, que é o quê? Apesar de eu ver que este seria o ETF mais indicado para mim neste momento, acontece que é apenas para investidores qualificados. Ok, por isso se eu apresentar aqui um pedido, os requisitos que me dão são mesmo muito elevados. Ou seja, completar 2 destes 3 critérios é muito difícil, tanto para mim como para ti, provavelmente. Portanto, tendo isto em consideração, eu vou escolher a alternativa. E a alternativa é nada mais nada menos que uma que já foi vista no passado, que é esta relacionada com automatização e robótica. Esta não seria a minha principal alternativa, ou seja, a minha principal alternativa, deixa-me lá ver se eu encontro, seria esta aqui. Eu vou tentar mostrar-te relacionado com Quantum Computing, ou seja, seria esta aqui, mas se nós procurarmos por esta também teve um crescimento muito grande, é super recente, ou seja, foi criada a 21 de maio de 2025, este ano, por isso ainda não tem aqui o desempenho de anos anteriores, como é óbvio. Simplesmente o retorno que tem tido, que é imenso, e também as empresas que constituem este ETF, que são empresas maioritariamente tecnológicas. É claro que existem aqui algumas que eu discordo, que eu não colocaria no ETF, mas maioritariamente são empresas tecnológicas. Portanto, esta seria a minha principal opção, mas se nós procurarmos por este ETF, o que é que vai acontecer? Vai acontecer a mesma coisa, ou seja, procuramos, aparece aqui o ETF, seja um ou outro, e depois aparece que é só para investidores profissionais, entendes? Pronto, assim sendo, eu vou procurar aqui o ensino do outro, aquele que tem interesse, de automatização e robótica, e depois temos em dólares, que é o RBOT, e temos em euros. Neste caso eu vou querer em euros, por isso eu vou querer o 2B76.EU, este aqui é euros, e cada um está a valer 13,87. Agora, voltando aqui ao ETF, porque é importante ver, tem um Total Expense Ratio de 0,40%, é acumulativo, é físico, tem um fund size enorme, foi constituído em 2016, tem neste momento 138 empresas. Mais uma vez, é importante verificar o ensino no site oficial para ver se, entretanto, alterou aqui alguma coisa. Não está literalmente aqui em máximos absolutos, mas está próximo. Como podemos ver em dólares, isto aqui já muda. Portanto, aqui em dólares já está, sim, em máximos absolutos.
Depois, em termos de volatilidade, está nos 20,79% e estas são as empresas que fazem parte do mesmo. Por isso, temos aqui a Intel, infelizmente não é com o mesmo peso de quase 5%, mas é com quase 3%, o que não é muito distante, mas mesmo assim percentualmente, se formos comparar, pronto, ainda é uma distância significativa. Temos a Nvidia, AMD, Snowflake e por aí fora. Portanto, aqui não seria a minha principal escolha, mas esta escolha também não é má de todo. Em termos de tecnologia, tem um peso de quase 67%, depois às restantes, sendo que aos Estados Unidos é metade. Aqui o facto de estar diversificado entre outros países também é bom, porque o mercado americano está mesmo muito, muito elevado. Aliás, deixa-me lá mostrar-te, se nós formos ver aqui o S&P 500, conseguimos ver que está mesmo lá em cima a fazer novos máximos cada vez maiores. Portanto, novos máximos absolutos, novos máximos e por aí fora. Pronto, agora o que vou fazer é aumentar o meu peso até estar aproximadamente 200 euros e está feito, portanto, cerca de 15. Aliás, o mais próximo dos 200 são os 14, por isso, exato, eu vou colocar 14 porque realmente eu tento me reger pelos 200 euros por mês. Por isso 194,32, só que por outro lado fica mais bonitinho ser 15, não é? Mas sim, eu não vou por aí, ou seja, mais próximo dos 200 são estes 194, portanto colocar ordem de compra e confirmar compra. Isto é valor de mercado, por isso já deve ser executado. E está aqui, ou seja, já aparece aqui o 2B76.E1, pronto. E deixa-me só confirmar, em termos de transações, o montante que eu gastei foi na verdade 193.7. Portanto, 193.7, tenho que voltar aqui e alterar para 193,70 cêntimos. Pronto, está feito. Entretanto, eu fiz aqui um erro que vou ter que corrigir no próximo episódio, que foi o quê? Esta aquisição que eu fiz, que foi o principal ETF para este mês, ok? Para o meu perfil de investidor e objetivos, que era supostamente para o Patreon, eu sem querer adquiri na conta do Financial Portuguese. Portanto, sem querer estava aqui a conta do Financial Portuguese aberta, eu pensava que era do Patreon e não fiz esta verificação. Isto com total transparência para que tu saibas, e depois eu quando coloquei aqui os valores, eu coloquei estes 198,44 de lucro, sendo que isto era para o Financial Portuguese e depois tenho que atualizar com o lucro do Patreon, provavelmente até superior, porque as aquisições principais dos ETFs é aqui no Patreon, está bem? Por isso aqui provavelmente o lucro vai ser superior. Portanto, aqui no próximo episódio já vais ter isto aqui corrigido, agora está errado, mas depois vais ter isto corrigido, e peço desculpa desde já. Ou seja, fica tudo igual, a única diferença é que aquilo que eu era para ter adquirido no Patreon, adquiri no Financial Portuguese, e aquilo que vou adquirir no Financial Portuguese vou ter que colocar no Patreon para equilibrar. Mas pronto, eu vou ter mais cuidado, este erro espero que não se volte a cometer, peço desculpa desde já, mas pronto, é só para tu saberes com total transparência e também para saberes que infelizmente às vezes cometes erros. Portanto, eu vou tentar evitar que não volte a acontecer, mas neste episódio eu cometi este pequeno erro que, pronto, para ti não vai fazer grande diferença, para mim simplesmente há esta troca que não deveria ter acontecido, mas eu vou ter mais cuidado para a próxima. Pronto, de qualquer modo, fica à vontade para fazer sugestões de ETFs, assim quiseres. Eu agradeço pela tua compreensão e realmente espero que este episódio tenha sido útil. Se foi, não esqueças de colocar um gosto para apoiar e até uma próxima.